Nessa segunda parte, nós vamos fazer algumas relações entre quantidades e grandezas translacionais e relacionais para aplicarmos em alguns problemas depois, mas principalmente aplicarmos na relação da energia cinética rotacional. Para começar a entendermos esse processo, a gente primeiro precisa pensar da seguinte forma: quando eu tenho um corpo rígido que está em rotação, e se eu pegar um determinado ponto desse corpo, a velocidade translacional, ou seja, se ele não estivesse rotacionando, ele estivesse transladando no espaço, essa velocidade, essa velocidade translacional, ela vai estar num ponto tangencial à trajetória de rotação. Porque aqui eu tenho um ponto fixo e fazendo com que esse corpo esteja no movimento de rotação em torno desse ponto fixo, desse eixo. Mas somente o movimento de translação ele será então tangencial à trajetória em cada ponto que o P estiver fazendo essa trajetória circular. Então, por definição, né, o módulo dessa velocidade tangencial no ponto P vai ser igual ao deslocamento ds sobre o intervalo de tempo dt. Mas a gente já viu que o S é o produto de raio do R vezes o ângulo θ, fazendo com que a gente tenha o quê? Que a velocidade pode ser descrita, a velocidade agora linear, né, de tangencial, de translação, vou chamar de velocidade linear, ela é descrita como um ds dt, que vai ser igual a r d θ dt. E a própria velocidade angular, definição de ômega, não é dθ dt, de forma que a gente vai ter então uma relação direta entre v, velocidade linear, é igual a r ômega, velocidade angular. Ou seja, v é igual a r vezes ômega. Então, uma relação direta entre uma grandeza linear com uma grandeza angular. A mesma coisa a gente pode pensar em termos da aceleração. Então, escrevendo a aceleração, né, tangencial, aceleração de translação como um dv dt, e eu posso escrever esse dv como r d ômega, então eu vou ter um r d ômega dt. Mas d ômega dt é a própria aceleração angular, de forma que eu tenho que a aceleração tangencial linear é igual a r vezes alfa. E com isso, né, quando a gente tem um corpo que está em rotação, ele está sujeito não somente à aceleração tangencial aqui de translação, mas ele tem uma aceleração que vai relacionar isso com o centro da trajetória. Eu tenho uma aceleração centrípeta apontada para o centro, uma aceleração radial aqui apontada para o centro do raio, que é o que faz com que o objeto, que o corpo, tenha um movimento de rotação, criando esse arco aqui através desse ponto. De forma que a aceleração resultante, a aceleração total, vai ser dada, né, como um produto vetorial entre a aceleração tangencial e a aceleração radial. A gente pode escrever isso como, né, esse raiz da soma das acelerações, colocando tudo em termos de grandezas angulares, né, essa aceleração ela vai ser agora r alfa, né, o r quadrado alfa quadrado, mais um r quadrado ômega quarta. Então, eu posso escrever a aceleração total como r raiz quadrada de a quadrado, ou de alfa quadrado, perdão, mais ômega a quarta. Em termos de energia cinética, como é que a gente fica? A gente pode escrever a energia cinética associada a uma partícula, né? Uma iésima partícula, então essa energia KI da iésima partícula vai ser um meio da massa dessa partícula vezes velocidade dela, da partícula ao quadrado. A energia cinética de todo o corpo vai ser um somatório de todas as energias cinéticas das partículas. Então, somatório, então a K total como somatório de KI. Lembrando que KI 1 meio de mvi quadrado, então tem 1 meio de mvi quadrado. Se eu vou escrever isso agora em termos de grandezas rotacionais, a velocidade vai ser r ômega, então r quadrado ômega. Repare que eu tenho um produto aqui agora entre
a massa e o raio daquela partícula, ou seja, a distribuição dessa massa em torno do eixo. Se essa massa está mais próxima ao eixo, esse produto vai ser menor. Se essa massa está mais afastada do eixo, o raio é maior, esse produto aqui vai ser maior. Então eu estou escrevendo isso aqui entre parênteses porque essa é uma quantidade muito importante para nós. Nós definimos essa quantidade entre parênteses como chamado momento de inércia. Então o que é o momento de inércia? É o somatório para cada uma das partículas do produto dessa massa pelo raio ao quadrado. As dimensões do momento de inércia vão ser quilograma vezes metro quadrado. Então, a energia total, eu vou poder escrever a energia total de uma forma mais simples, como 1 meio de I ômega quadrado. Se eu tinha energia cinética translacional, era 1 meio de mv quadrado, a nossa relação agora vai ser 1 meio de I, que é a distribuição dessa massa em torno do eixo, chamada momento de inércia, vezes agora não V, mais ômega, velocidade de rotação, velocidade angular, ao quadrado. A gente pode calcular o momento de inércia de diferentes formas, né? A gente apresentou como é que ele é, mas é muito importante nós calcularmos o momento de inércia de sistema de partículas. Então vai ser o somatório desse produto do raio vezes cada elemento de massa da partícula. Então a gente pode tomar esse elemento de massa infinitesimal no limite, de forma que esse momento de inércia é calculado como uma integral de r quadrado dm, diferencial de massa. Muitas vezes nós vamos fazer isso não para um corpo plano, mas um corpo volumétrico, de forma que vai ser nos interessante agora encontrar o diferencial de volume e vou depender da densidade de massa espalhada nesse volume. Então, o cálculo do momento de inércia se torna esse aqui, integral de ρ r quadrado dv. Existem uma série de momentos de inércia que já são previamente tabelados, né? Então aqui só para a gente ter alguns exemplos, o momento de inércia de uma esfera quando eu tenho um raio R e o eixo de rotação passa pelo centro da esfera, esse momento de inércia é 2/5 de mr ao quadrado, ou quando eu tenho, por exemplo, uma barra e essa barra de comprimento L, eu tenho um eixo de rotação passando pelo centro dessa barra de forma transversal. O momento de inércia 1/12 de ml ao quadrado, né? Onde m é a massa e L o comprimento da barra. Posso ter isso para um cilindro, posso ter isso para uma casca cilíndrica, posso ter isso para uma casca esférica e para uma partícula, um plano retangular. Posso ter diferentes formas de cálculo dos momentos de inércia. Nós vamos fazer um ou outro desses cálculos do momento de inércia aqui.